Olá pessoal, a intenção desse treinamento aqui é para passar para vocês o guia de boas práticas para o sincronismo dos documentos na aplicação do BI Ciguã, tá? Então esse processo que a gente vai mostrar para vocês é para orientar como configurar a manutenção das tarefas do sincronismo do gestão do resultado, tá? Por que a gente vai estar trazendo isso para vocês, tá? Porque a intenção dessas configurações é que faça uma melhoria na performance do ambiente do cliente, especialmente no horário comercial. A gente vai fazer um tratamento adequado dos documentos de inconsistências de custo, garantindo que apenas os dados válidos sejam processados. A gente também vai evitar o reprocessamento desnecessário, reduzindo a carga de trabalho do servidor e o tempo de execução das rotinas, tá? E também para aprimorar a confiabilidade das informações quando a gente está nos referindo a cálculo de margem que é apresentado nos dashboards, tá? E que depende dessas configurações também. E além disso, esse guia que a gente vai mostrar para vocês aqui agora em vídeo, tá? Ele tem algumas finalidades, tá? Que é para evitar alguns atrasos e falha na atualização dos painéis, que é causado pelas inconsistências dos dados, como eu havia comentado com vocês anteriormente. E a gente vai ajustar a execução dessas rotinas do sincronismo do modo para preservar o desempenho do sistema durante o horário comercial. Então, a gente vai reduzir o trabalho para impedir que os documentos com pendências sejam reprocessados repetidamente, tá? Então, a gente vai diagnosticar e corrigir os materiais com falha de custo, garantindo que as informações de margem sejam calculadas corretamente. Então, aqui na aplicação do BI, a gente vai estar apresentando para vocês como ajustar as tarefas que já são existentes no momento em que faz a instalação do painel e que vão rodar em horário comercial, e a criação de uma nova tarefa, tá? Para rodar fora do horário, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na aplicação do BI, a gente localizar a tarefa responsável pela carga de dados, que atualiza os documentos quando estamos nos referindo às notas fiscais de saída e de devolução, tá? Então, a gente acessando o menu de tarefas aqui do BI e localizando as tarefas do sincronismo gestão do resultado e a sincronismo gestão do resultado manual, tem alguns parâmetros que a gente vai definir aqui como elas têm que estar parametrizadas, tá? Então, quando a gente faz a localização dessas tarefas, tá? Eu vou começar pelo sincronismo gestão do resultado. Essa normalmente é a tarefa agendada que fica no cliente e que vai rodar no horário comercial, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir nos passos dessa tarefa. E no passo 5, que é o passo do sincronismo dos documentos, é nesse momento em que a gente faz o cálculo, tá? A gente busca ali alguns parâmetros de configurações dos produtos que estão inclusos nas notas fiscais criadas pelos clientes, né? Então, toda vez que ela é criada, a gente consulta uma tabela que é a GLogSim, e tem alguns parâmetros que a gente olha nessa tabela, tá? Além disso, a gente olha alguns parâmetros diferentes da GLogSim, que é o custo dos materiais, tá? Que logo mais à frente eu vou mostrar e explicar para vocês como é que aonde que ele olha, para vocês entenderem o porquê que ocorre essas inconsistências de custo, e com o passar do tempo, essas inconsistências acabam acumulando no ambiente do cliente, impactando na performance, né? Então, aqui no passo da tarefa, a gente vai vir aqui no processo. Acessando essa página, a gente tem algumas configurações de conexão, origem e destino de banco, tá? A gente está vendo que a opção calcular margem está com valor igual a sim, então ele vai olhar para os custos dos produtos, né, para fazer o cálculo da margem. Quando a opção estiver desta forma, a gente tem que vir aqui em ignorar log com pendências, tá? O que é esse ignorar log com pendências? É um mecanismo utilizado para otimizar a leitura dos logs dos documentos durante os processos de sincronização dessas notas fiscais para dentro da aplicação do BI. Então, ele é utilizado para evitar a leitura repetitiva de registros de documentos que já foram processados anteriormente e que ainda estão com inconsistências de custo. Então, isso vai ajudar a evitar a acumulação de registro e a melhora de eficiência no sincronismo, tá? Então, por que isso é importante? Então, materiais com inconsistência de custo, eles vão ser ignorados durante as execuções diárias da tarefa, evitando que esses registros sejam reprocessados repetidamente.
Caso essa opção esteja desabilitada, o BI ele vai tentar processar todos os documentos, incluindo com os inconsistentes. Então, digamos que foi criado notas em meses anteriores e que ainda não foi atualizado o custo, tá? Toda vez que ele for executar todos os dias, ele vai sempre tentar buscar o custo desse produto. Então, todas essas informações que a gente está trazendo para vocês, inclusive, tá? Tem um guia na Wix.gun que também está detalhando exatamente o que a gente está trazendo para vocês. Então, se a opção estiver marcada com calcular margem igual a sim, tem que colocar para ignorar log com pendências, tá? Caso o cliente ele não faz o uso do módulo, do controladoria, do estratégia de preços, dá para colocar o cálculo de margem igual a não. Por padrão, quando o cliente ele é gerado a licença do BI, ele já é validado se ele possui a licença do módulo controladoria e esse valor já vem igual a não, tá? Então não vai calcular margem, ele vai importar as notas. Enfatizando uma coisa que também é importante é o seguinte: mesmo que a gente tenha essa inconsistência de custos dos produtos, tá? Isso não vai impedir para importar as notas, tá? As notas vão continuar vindo para o BI, mesmo que tenha essas inconsistências, porém, ela vai estar com as margens incorretas, tá? Então, quando o cliente trabalha com painéis que não estão utilizando a margem, ele vai trazer as notas fiscais, as mesmas que existem dentro do CIGAN, tá? Todas essas configurações é relacionado ao cálculo de margem, percentual de margem, tá? Caso essa opção, esse checkbox vai ficar desmarcado aqui, o BI vai fazer a busca por todos os documentos existentes no período do cliente, tá? Então aqui a gente não define uma data, a gente vai pegar todos os documentos que foram criados, modificados e aqueles que possuem inconsistências. Então ele vai passar por todos eles e dependendo do volume que o cliente pode ter, vai afetar no tempo de execução. Outra informação importante, se esses campos não estiverem apresentando na etapa, no passo 5 do sincronismo de documentos ao acessar o processo, tá? É interessante solicitar a atualização do BI. Então, essas configurações que a gente trouxe para vocês é para executar somente em horário comercial. Então, aqui a gente tem um exemplo que ele vai iniciar às 7 da manhã até às 18 horas, tá? Então, ele vai executar com esses parâmetros neste horário aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como deve estar configurado a tarefa para rodar fora do horário do expediente, tá? Que é onde ele vai fazer essa leitura desses documentos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: essa parametrização a gente vai vir aqui fazer uma cópia da tarefa do GR Sincronismo Gestão do Resultado, tá? Então a gente vai colocar aqui que ele vai executar fora do horário comercial. A gente vai criar uma cópia dessa tarefa, porque vai seguir os mesmos passos para sincronizar os documentos, tá? E aí, aqui no agendamento, a gente vai fazer a seguinte configuração, tá? Nessa cópia. Então, a gente vai até ter que buscar ela aqui. Deixa eu procurar por ela, sincronismo. Então, eu vou pegar essa do horário comercial. Então, a gente vai buscar aqui a GR Sincronismo de Gestão do Resultado, fora do horário comercial. A gente vai vir aqui no agendamento desta tarefa, tá? E a gente vai fazer a seguinte alteração, tá? O tipo de agendamento que a gente vai colocar vai ser para executar uma vez, tá? A gente vai definir um horário por volta das 3 horas da manhã. É importante aqui, né, nessa situação que a gente está trazendo para vocês, é às 3 horas da manhã, mas é importante vocês verificarem se é um cliente, por exemplo, fora da nuvem CIGAN, que é um servidor, né, próprio do cliente, ver o horário que é executado o backup, que daí pode interferir nos serviços que ficam no gerenciador do Windows, tá? Então, antes de colocar o horário, é importante verificar essa informação da questão do backup. Neste exemplo aqui, a gente vai colocar às 3 horas da manhã, para ser executado com frequência diária, tá? Aí, nos passos, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai vir aqui no sincronismo de documentos, tá? E aí, a gente vai marcar a opção de ignorar log com pendências, só que a gente vai colocar uma validade nesses logs. O que é essa data de validade, tá? Esses logs, essas inconsistências, elas vão ficar gravadas dentro do BI, tá? Então, ele tem um prazo de 5 dias para ler essas inconsistências.
Caso o cliente não faça nenhuma modificação, essas inconsistências elas vão ser exclusas. Então é importante a gente reforçar que esses dias de validades do log, tá? É um prazo que pode ser combinado com o cliente, tá? Mas é um prazo que eles precisam para fazer os ajustes dessas inconsistências dentro do sistema. Então, em seguida eu vou mostrar ali no painel, e até posso mostrar uma documentação que explica o que são essas inconsistências, onde tem que arrumar, tá? Então, é o prazo que a gente vai dar para ele arrumar. Caso o cliente não faça esse ajuste nesse período de 5 dias, ele vai excluir. Lembrando que se o cliente não arrumar, o cálculo da margem vai ficar distorcido, tá? Porque a gente, quando vai fazer o cálculo, a gente tem que olhar além dos impostos, das regras fiscais que impactam no preço de venda, a gente também olha o custo do material, do produto, para gerar o resultado ali, o quanto eles lucraram naquela venda. Então aqui, nesse do horário comercial, vai ter a validade, tá? Caso o cliente precise olhar os logs e já passou da data dos dias que está configurado para ele olhar, ele pode vir na tarefa do sincronismo manual, tá? E executar os logs do período que ele precisa ajustar esses custos. Então, se ele vier aqui e executar essa tarefa, colocando o período que ele precisa, ele vai trazer novamente esses logs. Por quê? Porque ali no passo do sincronismo, ele não vai estar marcado para ignorar os logs com pendência. Então, quando ele vier aqui, ele vai olhar documento a documento e o custo de cada documento que tiver com inconsistência. Bem, trazendo essas configurações para otimizar a performance no ambiente do cliente e não deixar acumular logs, tá? Então, por que está ocorrendo? Por que ocorre esse acúmulo de logs no sincronismo? Existem, quando a gente está falando de cálculo de margem, a gente está falando de alguns parâmetros que são importantes para a gente conseguir trazer para dentro do BI ou até mesmo para levar dentro do sincronismo, para dentro do ranking misto lá no controladoria, por exemplo, que quando o serviço está habilitado no BI, os relatórios dentro do gestão do resultado no controladoria também utilizam essa tarefa para atualizar os documentos e, por consequência, atualizar a margem que está lá naqueles menus dentro do controladoria, tá? Então, quando essa opção de avaliar margem ele está habilitado para ser feito, tá? É fundamental a gente observar que tem parâmetros que impactam diretamente nesses cálculos. Então, se as configurações elas estiverem inadequadas, o sincronismo ele vai ter dificuldade para processar esses documentos, especialmente aqueles que têm inconsistência relacionada ao custo do produto, que então vai fazer o acúmulo de log. Aonde que a gente pode verificar isso? A gente tem um painel chamado dependências de log, que é esse painel aqui, tá? Então, aqui nesse pendência de log, do lado direito, a gente tem os logs pendentes de sincronismo. O que ele tá querendo dizer aqui nesse painel, tá? A gente tem 22 notas de devolução que estão com inconsistências de custo, tá? Essas inconsistências tratam de materiais sem custo, tá? E a gente tem notas de saída. As notas de saída que também, eles têm 1.253 notas que foram emitidas, mas elas estão com inconsistências. A gente, entrando no detalhamento das inconsistências, a gente consegue avaliar quais são esses documentos, tá? Então aqui a gente pode ver que existem, por exemplo, o material semi-elaborado, tá? Material sem custo. Ele foi utilizado 84 vezes em notas fiscais e ele tá toda vez que o sincronismo está rodando, ele tá olhando. Então aqui a gente tem esse painel que ele tá te dizendo a data do sincronismo, o tipo de inconsistência e quais são essas notas que estão usando esse material. Lembrando, as notas fiscais estão importando para o BI, então elas estão apresentando nos painéis e eles interferem essas inconsistências em painéis que utilizam o cálculo de análise de margem.